A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Que restabeleça a democracia no país. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. Dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo de Almeida Neves é eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, derrotando Paulo Maluf, o candidato do partido do governo. Tancredo seria o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Para discutir a transição democrática e os 30 anos da democracia brasileira, fomos conversar com pesquisadores. A partir de 1982, eu acho que há uma mudança na conjuntura política. A crise econômica é uma parte inerente do processo de transição. A transição brasileira, você pode dizer que durou 10 anos. A Constituinte era o seguinte, o debate valia. Todo mundo queria botar alguma coisa ali dentro. E hoje seria muito mais difícil aprovar o que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. Estamos vivendo o período mais longo de plenas liberdades democráticas. 31 de dezembro de 1978. Já não vigorava o ato institucional número 5, que limitava profundamente as liberdades políticas e individuais. Em 1979, a lei da anistia perdoara os excessos do regime autoritário e permitira a volta dos políticos exilados pela ditadura. Logo em 1980, o pluripartidarismo foi readmitido pelo governo. Bom, na verdade, quando um partido está em formação, em primeiro lugar tem que ter uma proposta de programa. As pesquisas todas mostram uma preferência pelo PMDB e pelo senador Franco Montoro. 15 de novembro de 1982. 60 milhões de brasileiros foram às urnas para as eleições gerais. Além de deputados e senadores, estavam em jogo os cargos de governadores de estado após mais de uma década de eleições indiretas. A partir de 1982, eu acho que há uma mudança na conjuntura política. Os setores liberais mais moderados tomam a frente desse processo, né? Apontam para uma negociação, né? Sobretudo depois que saem muito vitoriosos das eleições para governador em 1982. O resultado das eleições mostrou que o governo do presidente João Figueiredo não tinha a mesma força e unidade de seus antecessores militares. A sua capacidade de dirigir a sociedade, sua capacidade, é o que eu falo, né, de ter iniciativa no processo, foi se perdendo. Essa belíssima festa democrática é o início de mais uma vitória do PMDB aqui em São Bernardo e em todo o ABC. Apesar do PDS, o partido do governo, ter conquistado quase 50% do Congresso Nacional, o fortalecimento da oposição foi evidente com as vitórias de Leonel Brizola no governo do Rio de Janeiro, Franco Montoro em São Paulo e Tancredo Neves em Minas Gerais. A crise era para além da política. Depois de um novo choque do petróleo em 1979, o então ministro do Planejamento Delfim Neto e Hernani Galveias, da Fazenda, tiveram de lidar com uma dívida externa e inflações altas, recorrendo a empréstimos do Fundo Monetário Internacional em 1982. Um déficit em contas correntes de 7,1 bilhões de dólares. Isso dá aos senhores senadores uma ideia da magnitude do desequilíbrio produzido pela ampliação do preço do petróleo. Era um período diferente de quando Delfim tinha sido o chefe da economia brasileira uma década antes. Havia menos espaço para a exceção e mais sede por democracia. Essa crise econômica, ela coloca em xeque a forma de organização do Estado e das relações do Estado em relação à economia. Esse processo de desorganização econômica, ele com inflação elevadíssima, desencadeou uma onda
como o país nunca tinha visto até então, de mobilização social. As mobilizações populares cresciam. Somada a elas, uma classe econômica importante que antes apoiava os militares, desde o golpe de 64. A única fórmula, a saída maior e mais democrática, é pedirmos ao povo para eleger o seu presidente e o seu vice-presidente da República. Com o processo de controle, de tentativa de superação da crise, pela via recessiva, pagamento da dívida, aquela coisa toda, e se produziu uma recessão muito forte, né? E isso produziu o afastamento do empresariado. Mesmo no interior das empresas estatais, você começou a ver resistência. Os liberais se afastam do regime, em grande parte também os movimentos sociais mais à esquerda começam a desenvolver outras práticas, se afastando também um pouco daqueles princípios vanguardistas e militaristas das organizações armadas, né? O direito de votar para presidente da República começou a ser defendido abertamente pelos governadores oposicionistas, que participaram de comícios pela volta da democracia em várias cidades do país. O movimento logo ganhou o nome de Diretas Já. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão, 8 horas de danço de blusa amarela. Como paga imposto é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Que os poderes se dão em evidência, só há uma solução. Vários governadores assumiram a campanha e a classe média, sobretudo, a mesma classe média que não participava de movimentos sociais, não participava de sindicato, ela sai às ruas um pouco absorvendo essa cultura política democrática que vinha sendo gestada, que, enfim, colocava no regime militar, para conta do regime militar, todas as mazelas do país. A grande imprensa, gradualmente, aderiu ao movimento. As diretas já foram eminentemente uma demanda político-eleitoral. Não havia propriamente uma demanda socioeconômica ou ideológica ampla como havia em 64. Também essa é uma diferença importante para entender por que a imprensa pode apoiar diretas, mas não apoiou os protestos durante o governo João Goulart. Já pensou em responder a essa pergunta que a gente está fazendo? Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Isso eu não sei, que eu nunca votei, né? Eu não sei se deve ser direto ou não. Eu não sei. Você gostaria de votar? Gostaria. E você, já votou? Não. Como é que é seu nome? Salvador. Salvador, o que você acha? A eleição para presidente da República deve ser direta? Meu ver deve ser direta. Eu não... Meu forte não é a política, mas do jeito que a política do Brasil está, deve mudar. Porque na eleição direta assim é o povo que está escolhendo, aí poderia mudar alguma coisa. O movimento das diretas teve uma grande relevância porque foi uma afirmação contrária a isso. Não, olha, nós temos condições de, pelo menos, escolher quem está. Então isso aí produz uma dinâmica distinta, tira o controle do regime totalmente em relação ao processo. A reivindicação se formalizou com a emenda proposta pelo deputado Dante de Oliveira. A esperança era realizar eleições diretas para a presidência da República em novembro de 1984, a tempo de definir o próximo governo. Eu diria que há esse caldo, né, cultural engrossado desde os anos 70 que sai da panela, explode, né? Eram pessoas de todas as idades, vindas dos mais diversos lugares do Rio de Janeiro para assistir ao comício em favor das diretas já. 1.700.000 pessoas se reúnem em São Paulo. Agora, explode de uma maneira controlada, não dá para falar em explosão, né? Na verdade, há uma negociação conduzida principalmente pelos setores liberais que conduzem aí a volta à democracia, podemos dizer assim, né? Pelo menos as liberdades democráticas fundamentais. O presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, participou de vários comícios. Sim, as eleições diretas já! Do seu lado, o governo se segurava como podia. O que importa é o resultado final, traduzido em termos da expansão de meios de pagamento e da base monetária. Não é que os militares desistiram, assim, ou decidiram sair do poder. Eles começaram a não conseguir controlar a situação. Porque, veja, a base civil do aparato militar rachou. O regime
desencadeou um processo de liberalização, um processo de mudança que eles imaginavam que era controlada, mas eles perderam o controle da situação. Em abril de 1984, as diretas reuniram 1 milhão de pessoas na Cinelândia, no centro do Rio. Em São Paulo, a 9 dias da votação da emenda, 1.700.000 manifestantes pediam um fim definitivo da ditadura militar. Não havia propriamente mais um projeto político para o país que emanava das casernas. As diretas já, o movimento das diretas já, ele tem que ser visto em perspectiva histórica. Quer dizer, para mim ele representa em grande parte uma retomada, uma repolitização das ruas que já vinha acontecendo desde 1977. No dia 28 de abril, a emenda perdeu a votação no Congresso. 113 deputados não participaram da sessão. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Apesar da derrota, o movimento deu força a uma aliança entre os oposicionistas e parte do partido que dava sustentação ao regime. Desenhava-se aí a candidatura Tancredo Neves-José Sarney na disputa no colégio eleitoral, ou seja, em eleições indiretas. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O movimento das diretas, digamos, fracassou no seu objetivo específico, mas foi extraordinariamente vitorioso do ponto de vista global, porque fez com que o processo todo pendesse em favor da oposição. Aí houve aquele movimento muito, vamos dizer assim, de grandeza, de alguma maneira, do Ulisses Guimarães, que era o grande líder do PMDB. Ele se retira ou digamos, desiste de competir com o Tancredo, e o Tancredo tinha aquele característica de ser um líder de oposição, mas que tinha muito trânsito com o regime. Ser candidato não é importante. O que é importante é nós tomarmos uma decisão que restabeleça a democracia no país. O consenso formado no nome de Tancredo tinha simpatia até do Palácio do Planalto. O presidente Figueiredo, que se eximira de apoiar oficialmente o candidato do PDS, Paulo Maluf, dava sinais de que o candidato da oposição não enfrentaria resistência militar caso vencesse. E foi isso que aconteceu. Não deixaria o meio mandato que o povo mineiro me confiou para assumir o supremo poder da nação apenas pelo gosto do poder, que nem sempre é glória ou alegria. 21 de abril de 1985. Com o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Com a saúde frágil e após quase 40 dias internado, o primeiro civil eleito presidente da República, depois de 21 anos de ditadura militar, morre antes de tomar posse. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. José Sarney, o vice, seria o novo chefe da nação, inaugurando um período que ficou conhecido como Nova República. Sarney disse, junto ao túmulo de Tancredo, em São João del Rei, e eu estava junto, que honraria seus compromissos. Uma coisa é o presidente, montar a sua própria equipe, ter uma ideia do que quer fazer, e outra coisa é você pegar o barco andando, quer dizer, o trem lá andando com uma outra equipe. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. O fracasso do Plano Cruzado foi, e depois a hiperinflação no final do governo Sarney, mostram que nós, pelo menos naqueles primeiros 5 anos, agimos na parte econômica bem pior do que os militares. Uma parte do poder, digamos, de construção social, deixou de estar na mão do presidente e passou para a mão do Congresso, que operava como constituinte. Olha, minha primeira preocupação, quando eu assumi que o Tancredo morreu, era de legitimar-me no governo, porque eu sabia que eu não tinha um partido forte, eu não tinha partido, vamos dizer assim, não existia, eu era representante de uma facção. A tal facção era uma dissidência do PDS, o partido oriundo da Arena, que dava sustentação à ditadura militar. Como presidente do partido, Sarney foi essencial para construir a aliança entre os dissidentes PDCistas e o PMDB de Tancredo. Com a morte do mineiro, o maranhense exerceria a presidência por 5 anos,
de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990. Como ele bem disse, na política ele pisava em ovos. Eu não sabia quem tinha sido os nomeados, eu não conhecia o programa de governo e calculo que a responsabilidade para uma pessoa de senhor, às 10 horas da manhã, às 3 da madrugada, vai assumir a presidência da República. A Aliança Liberal vencedora pode ser considerada mudancista, mas não oposicionista. A análise é de Brasílio Salum, da Universidade de São Paulo, em seu livro Labirintos, dos Generais à Nova República. Resolveram transformar o regime político, vamos dizer assim, sem confrontar o regime. Porque isso é um elemento chave, porque é bom lembrar que, embora os militares não estivessem controlando completamente o governo, eles foram durante toda a Nova República muito importantes. Para Brasílio, a margem de manobra de Sarney era pequena. Ele usou a equipe do Tancredo. Só que uma coisa é o presidente montar a sua própria equipe, ter uma ideia do que quer fazer, e outra coisa é você pegar o barco andando, quer dizer, o trem lá andando com uma outra equipe. Do trem andando caiu um passageiro importante. O ministro da Fazenda de Tancredo era o seu sobrinho Francisco Dornelles. Mantido por Sarney, reafirmou os compromissos de pagamento da dívida externa e estabeleceu uma política ortodoxa, com taxa de juros alta, e o lema é proibido gastar. Uma taxa anual acima de 200% mostra que é necessária uma política fiscal e monetária de grande austeridade. Dornelles acabou saindo antes do governo completar 6 meses, o que obrigou o presidente a encontrar um novo nome para comandar a economia. Ele tinha o poder muito esvaziado por várias razões. Primeiro, porque é um presidente que não era da força política, político-partidária majoritária. Quer dizer, ele se tornou do PMDB, mas ele não era do partido. O presidente da Câmara era, de fato, o Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães, presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados, afamado por liderar o movimento Diretas Já, daria a Sarney a governabilidade necessária durante os desafios que estavam por vir. Aí o Ulisses me diz, olha, Sarney, nós não temos que examinar nenhum problema pessoal nesse momento. Você deve assumir a presidência da República. Sarney cumpriu a promessa de campanha e logo convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que vigorou entre 1987 e 1988 e que definiria uma nova Constituição para o país. Nelson Jobim foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e da Defesa no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ministro do STF e presidiu o Supremo entre 2004 e 2006. Em 1987, foi deputado constituinte pelo PMDB gaúcho, assessorando o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Quando Tancredo se elegeu, enfim, antes de se eleger mesmo, ele anunciava que ia fazer um projeto. Tanto é que o presidente Sarney fez aquela comissão de notáveis que era presidida pelo Afonso Arinos, que elaborou um projeto. No entanto, o presidente Sarney naquele momento não tinha força política. E havia também o doutor Ulisses, que foi presidente da Constituinte, presidente do PMDB, presidente da Câmara, e era uma grande autoridade moral e forte. Então o governo Sarney não tinha autoridade para mandar um projeto. E uma grande parte do poder de qualquer presidente, ou de qualquer executivo, é de produzir o futuro. Então, uma parte do poder de produzir o futuro, ele perdeu. Se politicamente o presidente pisava em ovos, mais difícil ainda seria trafegar no terreno pantanoso da economia. Esse era o grande desafio da sua gestão. Sarney teve 4 ministros da Fazenda e 4 planos econômicos para conter os temores mais falados nos anos 80: inflação e dívida externa. Os nossos negociadores, por exemplo, iam a Washington e outras praças para negociar dívida externa. A primeira pergunta que fazia é o seguinte: esse governo que o senhor está representando vai ter que duração? Ronaldo Costa Couto foi o ministro da Casa Civil no governo Sarney. A economia ia mal, o endividamento externo batia recordes, era campeão, nós éramos campeões, né? E havia, talvez, acima de tudo, e não vi ninguém destacar isso, uma demanda social e política
represada durante 21 anos de ditadura. E aquela barragem foi rompida e veio toda para cima de nós que chegávamos com a nova república. No primeiro ano, ele se sujeitou a um conjunto de pressões e contrapressões, e as respostas dele foi de mudanças seguidas da equipe econômica. Tanto que ele começou com uma política, com uma equipe econômica ortodoxa, conseguiu uma segunda heterodoxa, uma terceira heterodoxa e terminou como ortodoxa. A primeira gestão do ministro Dornelles durou pouco. Assumiu então o empresário Dilson Funaro. Em 85, final do ano de 85, eu entro no Ministério da Fazenda, em agosto, final de agosto. O projeto era de ter estabilidade no Brasil, ter uma inflação baixa e sair da indexação, que é o que montaram durante a década de 70, que deixa uma herança profunda para a sociedade brasileira. Com o Ministério do Planejamento, comandado pelo economista João Sayad, o presidente já pensava em um novo plano. Em Israel havia um plano heterodoxo que tinha sido feito, mas lá com um pouco melhor do que nós, que eles tinham feito um acordo pactuado e feito mais ou menos um embrião do que era o plano cruzado. Sarney se refere ao plano de estabilização conduzido pelo ex-presidente do Banco Central israelense, Michael Bruno. Então eu formei o Sayad e disse, olha, você manda o Pércio Arida a Israel para ele verificar como foi o que fizeram lá em Israel que deu certo. Então o Pércio Arida voltou, ninguém sabia eu, o Sayad e o Pércio Arida. Eu disse, Sayad, você trabalhe nessa direção. Então o Sayad começou a trabalhar. O plano cruzado consistia em indexar os preços, ou seja, corrigi-los por força de lei para compensar a inflação, como já se fazia desde o início do regime militar, em 1964. Desta vez, porém, a ideia era fazer isso cada vez mais frequentemente, corrigindo salários, produtos, câmbio e juros em intervalos cada vez mais curtos. No limite, se o cidadão comprasse um produto, por exemplo, pagaria o preço mais um índice com a correção do dia. Como salários e preços seriam corrigidos sempre, o governo, em um determinado momento, acabaria com a indexação compulsória, estabelecendo uma nova moeda sem um impulso inflacionário. Os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida faziam parte da equipe que pensou o plano. Para entender melhor, veja a explicação do próprio ministro do Planejamento da época, o professor João Sayad, no curso gravado pela Univesp TV na Faculdade de Economia e Administração da USP. A proposta do André e do Pércio era levar a indexação para toda a economia. Era uma indexação completa da economia. Total. Com a indexação total, a inflação iria para o infinito e era o momento de se acabar com ela. Porque todos os preços estão sendo corrigidos todo dia. Então, todo dia eu acordo e falo, o teu salário é R$2 mais alto, e a água também é R$1 mais caro. Se isso acontecesse muitos dias, você ia dizer, Sayad, vamos fazer o seguinte, não me dá os dois e não cobram mais um. Tá bom, então acaba a indexação. Tá certo? Essa é a proposta. Totalmente indexada é igual a não ser indexada. Se tivesse toda a economia indexada, olha, esse salário aqui é 2.354.420, sei lá, trilhões, né? 780, isso aqui vai ser igual a 1. E os outros preços são calculados a partir desse. E não é mais permitido indexar. Na discussão interna do governo, o ministro do Trabalho julgou difícil explicar a desindexação voluntária para os trabalhadores. Os trabalhadores e a sociedade, de uma maneira geral, disporão de uma legislação compatível com as nossas necessidades e com os nossos anseios. E o fator trabalhador nos anos 80 não podia ser desprezado. Há estatísticas que mostram que o maior movimento grevista que ocorreu na história brasileira está em 80. E são 10 anos seguidos de greve em alto padrão, que ela só começou a cair um pouquinho lá na época do Collor e depois na época do Real, depois parou. Com o impasse, a desindexação aconteceu por determinação do presidente. O que seria feito mensalmente, vários meses, para todo mundo ficar, vamos dizer, em linha com a indexação, passou a ser feito por decreto.
Com o novo plano, a moeda mudou de nome, de cruzeiro para cruzado, cortando 3 zeros. O presidente Sarney decretou ainda o congelamento de todos os preços por 1 ano. Sem inflação, a população passou a consumir mais. Eu tenho certo, como é que se diz, esperança que dê certo, né? Para dar certo, o governo fez do próprio povo um agente fiscalizador. Como fiscais do Sarney, os consumidores iam às lojas com a tabela na mão. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Sarney queria chegar às eleições de 1986, que definiriam os deputados e senadores constituintes, sem hiperinflação e, portanto, com uma popularidade razoável. Isso deu certo. Se completava o processo inteiramente de legitimação do presidente. Porque nós tínhamos nos legitimado na parte militar, tínhamos legitimado na parte política, tínhamos já convocado a Constituição, já tínhamos feito eleição em novembro e eu, então, através disso, eu podia fazer, eu podia começar a parte econômica. O plano, no entanto, começou a mostrar fragilidade depois de 3 meses, gerando uma séria crise de abastecimento. As lojas passaram a cobrar um ágio sobre o preço congelado e os clientes, para não ficar sem as mercadorias, começaram a pagar. A própria política econômica do cruzado não foi suficientemente, vamos dizer assim, eficaz, né, para manter um mínimo de controle de preços. E aquele congelamento durou demais. Se tivesse durado menos, como um freio de arrumação na economia, e depois se voltasse ao pleno funcionamento do sistema de preços, talvez o resultado fosse outro. Para conter a demanda, o governo lançou uma correção do plano. Precisávamos, pelo menos, estabilizar uma economia. E esta é a função do ministro está fazendo. É no momento que existe qualquer fuga, ter que imediatamente chegar e corrigir. Então, o Cruzado 2 pesou em cima de quem? Automóvel novamente, gasolina e álcool. Foram os 3 pontos principais do Cruzado 2. O tal Cruzado 2 acabou gerando muito protesto. Eu me arrependo do Cruzado 2. Eu acho que se eu tivesse hoje que dissesse, alguém chegasse e dissesse assim, olha, ô, presidente, você tem uma opção. Corte sua mão ou assine o Cruzado 2. Eu te juro que eu podia dizer, corte minha mão, mas eu não assinaria o Cruzado 2. Foi ainda sob a gestão de Dilson Funaro que o Brasil decretou moratória da dívida externa. A moratória não era um objetivo em si mesmo. Ele era uma consequência de uma política de falta de financiamentos externos. Eu discuti 1 ano e meio com os banqueiros e eles não encontraram um mecanismo para refinanciar o Brasil. O ministro Dilson Funaro saiu do palácio sem falar com a imprensa. O porta-voz Fernando César Mesquita explicou que o ministro não tinha o que falar, porque o caso da demissão foi encerrado ontem. Eu recebi o Ministério da Fazenda nesse quadro. Eu tinha que resolver uma alta inflação inercial, não consegui resolver. Ao suceder Dilson Funaro, Luiz Carlos Bresser Pereira propôs um novo plano para conter a inflação, mas sem sucesso. O problema a ser superado, segundo ele, era a tal inflação inercial. O que é interessante na inflação inercial, quer dizer, é uma inflação indexada, né, em que você consegue chegar a níveis muito altos de inflação entre 1980, quando ela começa, até 1994, a inflação girou em torno de 15% a 35%, 40% ao mês. Inflação desse tipo não é considerada hiperinflação. Hiperinflação é quando é acima de 50. Quer dizer, nós só realmente chegamos, né, em hiperinflação em todo esse período foi no final do governo Sarney. Porque eu saí do governo em no final de 87, eu fiquei lá 7 meses e meio apenas. Eu vi que não havia condições, né, para controlar a inflação, que o governo estava muito comprometido com uma política muito populista. E o resultado foi que 2 anos depois, né, realmente o Brasil foi para a hiperinflação. Em sua breve passagem pelo Ministério da Fazenda, de abril a novembro de 1987, ele propôs uma solução para a dívida. E tinha que resolver a moratória da dívida externa. Isso eu consegui, né? Porque afinal o plano Brady que resolveu foi rigorosamente o plano que eu apresentei.
Nicholas Brady, secretário do Tesouro americano durante os governos Reagan e Bush, deu nome ao plano que ajudou o Brasil a restabelecer a relação com os credores externos. Bresser, no entanto, saiu antes disso acontecer, dando lugar ao quarto ministro da Fazenda em pouco mais de 2 anos. Em janeiro de 1988, assumia Maílson da Nóbrega, que proporia o Plano Verão, mais um insucesso. Enquanto a crise econômica era enfrentada no Executivo, polêmicas tomavam a atenção da Constituinte no Congresso. O governo Sarney não tinha autoridade para mandar um projeto. Tivemos que montar um regimento interno que começasse do zero. O Ulisses chegou e me disse, eu não quero projeto que seja entregue pela comissão, aquela que o Tancredo tinha sido feito. Quer dizer, um anteprojeto de Constituinte. Eu quero que o Congresso vá e faça a Constituinte. A Constituinte redigiria a 7ª Constituição do Brasil e substituiria a que vigorava desde 1967, editada pelos militares. Aí cabe uma pergunta. Por que não simplesmente voltar para a Carta de 1946, que sobreviveu por 18 anos em democracia? Porque vários atores fundamentais da democratização vieram do regime e da institucionalidade do regime. Aí o elemento de continuidade. Porque dentro das próprias forças oposicionistas democráticas, que emergiram dentro do regime por conta do PMDB e do MDB, até porque foram protagonistas e etc., não queriam abrir mão daquilo que gerou as suas próprias carreiras políticas, né? Para Cícero Araújo, houve uma apropriação do poder constituinte pelos militares, dando fim à Quarta República, em 1964, e à Constituição de 1946. O poder constituinte, em princípio, ancorado na ideia de soberania popular, né? Ou seja, o poder constituinte do povo, né? Só que ele foi apropriado autoritariamente porque o povo precisa ser encarnado em alguma instituição que tenha plenos poderes para mudar o regime, instaurar outro regime, né? Na análise de Cícero, a vigência da Constituição de 1967, promulgada sob o governo Castelo Branco, revela a ambiguidade do regime militar. Parte queria apenas aparar a Constituição anterior e outra parte pretendia institucionalizar o regime de vez. A combinação dessas duas coisas gerou um bicho esquisito que pela aparência, se podia dizer, não, era semi-autoritário e semi-democrático. Na verdade, tinha algumas instituições democráticas, por exemplo, parlamento, eleição, partidos, ancorada, porém, cujos pilares eram autoritários. A transição para a democracia, então, precisaria de um elemento de continuidade. E esse elemento de continuidade vai estar presente no processo constituinte, assim como um elemento de não continuidade. E o elemento de continuidade também estava presente no principal força política e institucional que vai conduzir a transição, que é o próprio MDB. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. 559 deputados, distribuídos em 11 partidos, participaram da Assembleia Nacional Constituinte. As legendas majoritárias eram do PMDB e do PFL. Além deles, só PDS e PDT tinham representação nacional. Havia um bom número de ex-governadores, ex-secretários de Estado, ex-deputados estaduais, ex-prefeitos e ex-vereadores. Segundo um estudo feito pelo professor David Fleischer, da Universidade de Brasília, 211 constituintes eram capitalistas, donos de terra, indústrias ou grandes empresas. Isso, segundo ele, explica a dificuldade em se aprovar a reforma agrária, por exemplo. Dos profissionais liberais se destacavam os professores, os advogados, os jornalistas, os médicos e os economistas. A Constituinte foi um processo, uma espécie de desaguadouro de algo que vinha ocorrendo. Foi uma solução política para 3 momentos dramáticos que o Brasil viveu, que foi a derrota das diretas, a morte do Tancredo, o fracasso do Plano Cruzado, e era necessário um caminho democrático que consolidasse aquilo. José Genuíno era um dos 16 deputados do então jovem Partido dos Trabalhadores. O PT fez uma aliança com um setor popular do PMDB e fizemos uma aliança com o setor mais ao centro
que foi uma aliança principalmente com Mário Covas, depois com Nelson Jobim. Por exemplo, o regimento interno foi uma aliança que o PT fez com o Fernando Henrique Cardoso, que foi o relator do regimento interno, que nós democratizamos o processo de elaboração da Constituinte nesse regimento interno. Se fez, então, um regimento interno com aquele modelo de começar por baixo, subcomissões, que começava tematicamente, depois três subcomissões se reuniam em uma comissão só, depois as 7 comissões se reuniam em uma só, que virava a comissão de sistematização, etc. e tal. No dia 24 de março de 1987, foi definido o regimento interno, que conciliou a questão da soberania da Assembleia, a compatibilização dela com as atividades congressuais ordinárias, a tramitação e a votação do projeto. Emitir parecer em menos de 12 horas, sem ter deixado de opinar em qualquer das matérias que me foram submetidas. No dia 17 de abril, começavam os trabalhos das comissões temáticas, lideradas por 63 representantes. Dentro delas, tinham as subcomissões, com uma participação que variava de 17 a 25 parlamentares. Cada subcomissão deveria realizar de 5 a 8 audiências públicas e ouvir vozes divergentes. O PMDB assegurou a maior parte das relatorias. O líder do PMDB na Assembleia Constituinte foi o senador Mário Covas, aqui de São Paulo. Como nós éramos maioria, ou seja, o PMDB é a maioria, então se criou um hábito de se reunir, as lideranças dos partidos se reunirem com o líder do PMDB na liderança do PMDB. E lá se discutia todos os textos, ou seja, o que nós íamos votar na tarde, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. A gente fazia os acordos bem cedinho, mas a partir de meio-dia, 2 horas da tarde, até 11 horas da noite, era debate que resolvia o problema. A gente era adversário, mas não era inimigo. Eu participei como líder do Partido Comunista Brasileiro. Tínhamos apenas 3 parlamentares. Era pequeno. Mas foi uma presença muito marcante. Em alguns países mais democráticos existia a liberdade dos partidos comunistas. No Brasil isso não existia. Nós viemos a ter plena liberdade a partir de 85. Na Constituinte você discutia o todo. Então, eu acho que a dinâmica era totalmente diferente do que é o Congresso na sua vida atual. Na área do meio ambiente, a Constituição de 1988 essencialmente determinou a necessidade de estudos prévios de impacto ambiental para instalação de obras, a proteção da fauna e da flora e o reconhecimento como patrimônio nacional os biomas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Uma esperança para os ecologistas que realmente o capítulo de meio ambiente na Constituinte seja aprovado no plenário. Talvez seja um dos países, após a nova Constituição, um dos mais modernos em termos de legislação do meio ambiente. Naquela época não existia a palavra agronegócio. Quer dizer, e especialmente esse segmento da economia não estava organizado como está hoje. Então o meu sentimento é que hoje seria muito mais difícil aprovar o que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. Hoje seria quase impossível, porque ela trouxe o capítulo do meio ambiente e as matérias em todas as áreas da Constituição. Feldman lembra que o fato de todos os deputados estarem presentes e debruçados sobre todos os temas beneficiou o processo constituinte e os assuntos ambientais. Naquela época, a sociedade acompanhava a Constituinte no todo. Estava todo mundo lá, e era importante. Então, não digo que mais fácil, mas era uma dinâmica que não se compara com a atividade corriqueira do Congresso Nacional. Outro avanço importante da Constituição se deu no Poder Judiciário. Ela meramente extinguiu o antigo Tribunal Federal de Recursos, criou o Superior Tribunal de Justiça, tirou do Supremo Tribunal Federal a competência de Corte Federativa, e ficou o Tribunal Supremo predominantemente constitucional. O Supremo ampliou muito a margem de ação, porque a ação direta de inconstitucionalidade passou a poder ser promovida por uma série de pessoas que não podiam antes. E aí se criou, então, uma figura diferente, que hoje é importante, em relação às funções do Ministério Público.
O Poder Judiciário deixou de ser um comitê político do Poder Executivo. Seja nas pautas ambientais, jurídicas ou em qualquer outra, o governo Sarney tinha o seu espaço na discussão. O governo agiu muito na questão da reforma na parte tributária quando assumiu Maílson da Nóbrega, que o líder do governo, que era um deputado extraordinário do PMDB da Bahia, Carlos Santana, deputado já falecido, que era médico, foi um grande formador do Sistema Único de Saúde. Uma vitória dos governistas foi o tempo de mandato do presidente Sarney, 5 anos, e o sistema presidencialista de governo, mesmo o PMDB sendo majoritariamente parlamentarista. O senador Mário Covas se opôs, etc. e tal, e aí não aceitou, porque o Mário queria o parlamentarismo com 4 anos. E aí, quando nós não aceitamos o acordo, nós perdemos tudo. Perdemos o parlamentarismo, que acabou sendo aprovado o presidencialismo, e perdemos os 5 anos, os 4, porque foi aprovado 5 anos. Então perdemos os 4, quer dizer, erramos em não fazer o entendimento. Hoje eu acho que a gente cometeu um erro. Vamos dar 5 anos para o Sarney, ele ganhou mesmo, e vamos para o regime parlamentarista. Além dos governistas, é possível dizer que dentro do PMDB havia vários grupos diferentes. Dos 298 constituintes, 82 eram oriundos ou da Arena ou do PDS, ou seja, que apoiaram o regime militar. 137 eram do MDB antes de 79 e por isso considerados autênticos. Isso explica em parte as dificuldades de consenso na Assembleia Nacional Constituinte. A divergência maior dentro do PMDB era na ordem econômica e na ordem social alguma coisa. Os trabalhadores, a reforma agrária, tinha 20% que era ligado ao governo. Então tu tinha uma certa... que aquilo veio se transformar depois no tal de Centrão. Centrão é como foi denominado um grupo suprapartidário de parlamentares que se reuniu em torno de pautas mais conservadoras e normalmente defensoras de interesses da classe dominante. Uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo em 1988 apontou que 36% dos parlamentares se diziam de direita, 32% de esquerda e 32% de centro. Isso exigia negociação. Quando você tinha um texto A para o mesmo assunto, um texto A, um texto B e um texto C, que era o material que tu tinha, você às vezes não tinha solução. Você fazia um texto novo em cima desses 3 para criar a maioria. Então isso era feito no gabinete do Mário Covas. Nós fazíamos um texto de fusão e todos os líderes assinavam esses textos. Depois de feitos os acordos, se dirigiam ao presidente da Câmara. Eu ia de manhã cedo na casa do Dr. Ulisses, antes do dia da votação, 6 horas da manhã, nós tínhamos reunido todos os dias na casa dele, junto com o secretário-geral da mesa, que era o Paulo Afonso, um funcionário extraordinário. E aí você definia o processo da votação da tarde como decorrência dos entendimentos das lideranças. E nesse sentido, o doutor Ulisses, o companheiro Ulisses, foi peça fundamental, porque ele dizia para nós, aqui tem espaço para todo mundo entra aqui dentro. Todo mundo, porque a rampa aqui é larga. Com jogo de cintura, o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, sabia que tinha uma hora certa de votar. Jubim, nós nos reunimos de manhã, né? A pauta é complicada, né? Hoje não tem muita coisa de acordo, vai ter muita disputa. E quando a pauta é complicada e o plenário é desse tamanho, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Mesmo com a atuação de Ulisses Guimarães, alguns assuntos não tiveram solução fácil. A gente fazia 3 alternativas. Uma para marcar a posição, uma para passar sozinho, uma para negociar. Por exemplo, eu vou te dar um dado concreto. A criminalização da tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Nós queríamos colocar um imprescritível, mas criminalizamos a tortura, mas perdemos o imprescritível. Quando você não conseguia formar a maioria, você tinha 2 soluções. A primeira solução era usar adjetivo e advérbio de modo. Então se usou muito esse, por exemplo, principalmente, preferencialmente. Outra técnica era mandar para a lei, ou seja, nos termos da lei. E aí você tinha duas alternativas. Ou mandava para a lei complementar, que a exigência era de maioria absoluta para ser votado, ou a lei ordinária, que a exigência é a maioria relativa, a maioria dos presentes na sessão. Os embates que aconteceram muito radicalizados, por exemplo, o embate sobre as Forças Armadas foi muito radicalizado, o embate sobre anistia e tortura foi muito radicalizado,
O embate sobre comunicação, que até hoje não está resolvido, foi muito duro. Não teve consenso. Não teve consenso, foi para o pau. Por exemplo, o debate sobre reforma agrária. Se arrancou o microfone. O debate sobre comunicação se fechou a sala, no sentido de quebrar a cadeira. Teve um debate lá que um deputado estava armado. O Brasil, de fato, precisa de uma reforma agrária em terras improdutivas, em latifúndios improdutivos, terras devolutas do governo, com um programa, mas não tomar a terra de quem as tem produzindo. Desapropriar terras produtivas, se criou exatamente um conceito novo, elástico, fluido, porque nós sabemos muito bem que em vários lugares o conceito, a ideia que se tem de terra produtiva, na verdade é terra com baixa produtividade, e isso passou a ser um empecilho muito grave no processo da reforma agrária. O trabalho das comissões e subcomissões terminou no dia 25 de maio de 1987. Resultado: 6.360 emendas, oriundas de 467 reuniões, uma média de 20 por subcomissão. Muitas foram frutos de demandas da sociedade civil, representadas por entidades associativas, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e tribunais locais. Passava-se a fase de sistematização, sob a liderança do senador Afonso Arinos, do PFL, e a relatoria do deputado Bernardo Cabral, do PMDB. Imagine que este projeto, que foi tão criticado, censurado, teve a sua aprovação entre 95% e 97% do seu texto. Para os constituintes, o projeto de Constituição que foi aprovado pela sistematização trará mais autonomia financeira aos estados e municípios. A maior conquista da Comissão de Sistematização foi exatamente dar ao trabalhador a aposentadoria integral. Quem vai ser sacrificado? São as pessoas que ganham menos de 20 salários mínimos efetivamente. Há um riquíssimo cabedal de matéria temática à disposição, portanto, de todos nós agora para fazermos a elaboração da Constituição. 93 parlamentares sistematizaram o texto constitucional final. 8.000 destaques foram votados até a preparação do documento, em 30 de novembro de 1987. Foi quando o Centrão conseguiu uma manobra para mudar o regimento e rediscutir pautas já definidas. Nós aprovamos um regimento interno que os projetos que vinham das subcomissões e das comissões e da comissão de sistematização, ele não podia ser alterado globalmente, não podia ser alterado pontualmente. E o Centrão fez uma emenda na Constituinte, no plenário, eles tinham maioria, para que eles pudessem apresentar projeto global. Aí nós perdemos. Quando eles apresentaram o processo global, nós fomos dissecar o projeto global e fizemos um processo de cirurgia em cada item, porque eles não tinham unidade em tudo. Essa mudança aconteceu em dezembro de 1987 e atrasou em um mês os trabalhos da Constituinte. Depois da redação final e passado um ano de trabalho, o resultado iria à votação por capítulos em 2 turnos, em sessão mista com senadores e deputados. A primeira etapa de votos começou em fevereiro de 1988. As emendas do Centrão foram rediscutidas e muitos artigos voltaram ao que foi acordado na Comissão de Sistematização. Outras surgiram já no plenário, como a licença-paternidade, os juizados especiais, a proibição de desapropriação de terras produtivas e o cálculo da aposentadoria. O primeiro turno terminou e 1.792 emendas foram apresentadas. Antes da segunda rodada de votação, houve um fato importante: a criação do PSDB, o Partido da Social-Democracia Brasileira. A origem do PSDB foi não era uma origem ideológica propriamente dita, mas foi uma origem decorrente de 3 divergências, em 3 disputas estaduais dentro do PMDB. Então, quando saiu o Mário, e eu controlava aquele negócio todo na liderança, então acabaram dizendo que eu tinha que ser o seu líder. Com a fundação, o PSDB passou imediatamente a ser a 3ª força do Congresso. Para se ter uma ideia, mais de 100 parlamentares trocaram de legendas durante a Constituinte. No segundo turno, qualquer matéria poderia ser retirada com mais de 280 votos, mas conteúdos novos não poderiam ser incluídos. O princípio é o seguinte: aquilo que foi aprovado no plenário não se toca. Uma vírgula modificada, colocada num determinado lugar do período,
pode dar consequências jurídicas diferentes. Houve mais velocidade na votação, com sessões de dia e de noite. O plenário estava lotado. 495 constituintes participaram da sessão, que marcou o ponto final da nova Constituição do Brasil. Com a ajuda de um linguista assessor, o texto foi concluído com novas 833 emendas, totalizando 245 artigos, divididos em 9 títulos. Nós fizemos a Constituição possível. Cada um de nós sabe que tem vitórias e tem derrotas. A Constituição, em 1988, ela não tratou da questão da reforma agrária, ela manteve a tutela militar, ou seja, ela não mexeu nos pilares, sabe, da dominação, ela não mexeu na estrutura de poder desse país. A Constituição que estamos entregando à nação brasileira está à altura das necessidades desse país. 3h20 da tarde, o presidente Sarney chega ao Congresso e com a execução do hino nacional começa a festa da promulgação. Os trabalhos se encerraram no dia 22 de setembro e no dia 5 de outubro de 1988, depois de 612 dias de trabalho, Ulisses Guimarães promulgava a nova Constituição Federal do Brasil. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Como grandes conquistas, passou ao Estado a obrigação formal de acabar com a pobreza absoluta e dar amplo direito a asilo. Os bens de produção passaram a ser suscetíveis à desapropriação. Os trabalhadores conquistaram o direito à greve e ao seguro-desemprego. Os trabalhadores já terão direito imediato a receber, juntamente com as suas férias, 1/3 a mais do seu salário. O direito à saúde foi conquistado com a concepção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Surgiram as iniciativas populares de lei, o plebiscito e o referendo. Houve a descentralização com fortalecimento dos estados e municípios e a autonomia do Distrito Federal. Está incorporado definitivamente ao texto constitucional a criminalização do racismo. Os partidos políticos passam a ter autonomia, vida própria. O Supremo Tribunal Federal tornou-se o controlador da constitucionalidade e o Ministério Público passou a ser o defensor da sociedade e dos interesses do poder público. O sufrágio universal finalmente se tornou realidade. Tive a oportunidade de chamar esta Constituição da Constituição Cidadã. É necessário que este texto, esta Constituição, isso que está escrito aqui, tenha também a adesão de você, a confiança de você, porque isto não anda sozinho, não vai resolver. A Constituição de 88 é muito ampla, tem uma amplitude imensa. Tanto é que quando as comissões terminaram seus trabalhos e o Bernardo Cabral, que era o relator geral da Constituinte, fez o texto, juntou, reuniu esses textos, deu 500 e tantos artigos. O que é que nós estamos fazendo depois desses 15 anos? Só desfazendo os erros pela Constituinte. Tem 1.500 emendas constitucionais dentro do Congresso para reformar a Constituição. As questões que deveriam estar na lei complementar, em leis ordinárias, nós elevamos ao nível de constitucional. Eu diria a você, por exemplo, na Constituição está até a definição da jornada de trabalho semanal. Há muita matéria a ser regulamentada ainda passados todos esses anos. O único bioma que tem uma lei que protege é a Mata Atlântica. É claro que tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Por exemplo, eu acho que o sistema político partidário tem que ser aperfeiçoado. Mesmo extensa e com tantas leis a regular até hoje, a Constituição é o documento que representa o maior período de democracia da vida republicana brasileira. Ela abriu um espaço muito grande, porque na parte relativa a direitos individuais, na parte relativa a direitos sociais, a Constituinte foi realmente um grande avanço para o nosso país. Ela é um pacto político naquelas condições de radicalização, de disputa política, de derrotas, de movimento social, de fracasso da esquerda, de derrota da esquerda na luta armada. E nós aprovamos a Constituição e a considero uma grande Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães, e mais do que isso, eu diria até que foi muito moderna. A questão do consumidor está presente hoje na agenda brasileira. Você tem a própria questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, especialmente no campo dos direitos. Democracia é um processo de administração do dissenso.
O consenso é uma consequência de uma administração do dissenso. Então, o dissenso é vital para o processo democrático. Uma Carta de Direitos qualifica a Constituição como uma obra aberta, né? Está lá uma espécie de roteiro, precisa encontrar os personagens, os atores, que possam transformar o roteiro num drama real. Viva a Assembleia Nacional Constituinte! Eu quero que o Congresso vá e faça a Constituição. Dar ao trabalhador a aposentadoria integral. A Constituição, em 1988, ela não tratou da questão da reforma agrária, ela manteve a tutela militar.